montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Agapinho! Tudo bem com vocês? Tudo Ai, bem? Eu tô feliz hoje, Taylor. Tô animado. Nossa, hoje eu tô muito animada. Gente, eu tô gostando muito dessa série, Eu Taylor. também. A gente tem aprendido cada coisa legal. Os teatros estão ficando tão bonitos, Tão né? bonitos. Gente, eu assisti, gostei muito. E aprender sobre Apocalipse. Eu Nossa. tô lendo a Bíblia em casa. Vocês estão lendo a Bíblia em casa? Eu tô quê? lendo com a Sophie. Levanta a mão aí, quem que Levanta tá a mão. lendo? Tô lendo Apocalipse. Parabéns. Eu e a Sophie estamos lendo. E lá em casa, na tua casa também, né? Sim, a gente tá vendo. Agora Anotando quero os ver. símbolos. Isso. A Bia já anotou lá um monte de símbolos, fez os desenhos bem bonitos. Quer aprender. Não esquece de anotar. Já, vamos aproveitar daí esse tempinho? Começou o culto. Cadê o seu caderno pra anotar o símbolo? Tá aí? Tá tudo ok? Ó, o meu tá aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Sim, tá tudo certo. Então, vamos começar o nosso culto, vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus. A gente vai cantar uma música hoje muito legal. Então, quero que vocês cantem bem bonito em casa pra Jesus. Vamos lá, Taylor? louvar? Vamos louvar. Eu canto 1, 2, 3 e vou louvando, vou louvando. Quero ver você dançando em casa. Eu conto 4, 5, 6 e vou louvando, vou louvando. Eu conto 7, 8, 9, 10 e vou louvando, louvando. Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus, como é bom louvar a Deus. Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus. Como é bom louvar a Deus. Eu canto 1, 2, 3 e vou louvando. Eu conto 4, 5, 6 e vou louvando, vou louvando. Quero ver você em casa. Eu conto 7, 7, 8, 9, 10 e vou louvando, vou louvando agora. Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus, como é bom louvar a Deus. Oh, 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 oh. Como é bom louvar a Deus. Como é bom louvar a Deus. Eu canto 1, 2, 3, você! E vou louvando, vou louvando. Eu conto, você! Taylor, 8, 9 e vou louvando. volta aqui. E vou, tô louvando. Eu Eu canto sorte 8, 9, 10 e vou louvando, vou louvando. Aleluia! Onde você tinha ido, homem? Fui louvar a Deus, caminhando Gente, por mas ainda aí. tem culto ainda pra fazer aqui. Ah, eu saí louvando pelo caminho, Não, cantando gente, a ó, Deus. desculpa, perdão pelo Taylor, tá? Ele se empolga. Eu também me empolgo. Quando eu tô adorando o Senhor assim, ó, eu me Eu já empolgo. tava indo lá pro templo louvar, Nossa. cantar lá. Muito gostoso. Vocês gostam de louvar o Senhor na sua casa? Eu amo louvar o Senhor. Eu também. Agora, a gente vai cantar uma música que fala a respeito da palavra de Deus. Na lição de hoje, vocês vão aprender sobre uma igreja, que é a igreja comprometida de Pérgamo. Por que ela é comprometida? Porque ela não se desviava dos valores da palavra de Deus. Ela compreendia a Bíblia, ela estudava a Bíblia. Então, por isso é muito importante que as Ler a crianças palavra. leiam a Bíblia em casa. Tá Vamos ler a bom? palavra, crianças. Então, vamos cantar essa música. Vamos cantar? Vocês já conhecem essa música, então vamos cantar todo mundo junto. Vamos lá? Vamos lá. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz e promessas nos faz. Teu amor vai
passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. João, Sim, senhor. escreva à igreja de Pérgamo o que eu vou te dizer agora. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome, e não negaste minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, ao qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escolhido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Eu reconheço que tenho me conformado com as coisas más desse mundo e praticado ações que entristecem o seu coração. Me perdoa, Pai, por tudo que eu fiz, pensei, eu falei, que desagradou o teu coração. Senhor, eu me arrependo de todas essas coisas e peço que o Senhor me lave e me purifique de toda a injustiça. Ó Deus, me perdoe, eu quero viver uma vida dedicada ao Senhor e que todas as minhas ações glorifiquem o teu santo nome. Eu te amo, Senhor, e somente o Senhor é o meu Deus. Eu confio em ti. Oi! Vocês já estão aí? Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu mapa na mão, porque nós estamos estudando tantas igrejas num país que a gente não conhece e eu estou procurando. Você sabe aonde fica a Ásia Menor? Nós vamos colocar um mapa aqui para você ver onde fica a Ásia Menor e um mapa aqui para você ver aonde vai ficar a igreja que nós vamos falar. Então você vai entender todo esse processo que a gente está falando. Quem lembra da tia Lucrécia semana passada? Ela falou sobre uma igreja, uma carta a uma igreja. E hoje nós vamos falar de outra carta a outra igreja. Então eu quero você conectado comigo. O tema da nossa carta hoje é Pérgamo, a igreja comprometida. Então eu quero que você fique comigo, fique conectado para você entender o que essa igreja tem de importante para mim e para você. Então a gente vai começar com o nosso versículo-chave. Já está com a sua Bíblia em mãos? Toda vez que você for participar do nosso culto Agapinho,
traga a sua Bíblia, é muito importante. Venha com a gente, participe com a gente, traga seu caderno. O seu caderno é importante para esse momento. Anote o versículo-chave, aquele versículo que você vai decorar e fique conectado com a gente. Então, abre a sua Bíblia aí. A gente vai ver o nosso versículo-chave primeiro, porque você precisa decorar esse versículo, gravar ele no seu coração e entender. Então, é Provérbios 35. Então, vamos pegar a sua Bíblia e leia comigo. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Provérbios 35. Esse versículo fala da palavra de Deus, da pureza dela, da força dela, e tem tudo a ver com o que nós vamos ler hoje sobre essa igreja de Pérgamo. O texto que nós vamos ler hoje, da igreja que a gente vai falar de Pérgamo, está em Apocalipse 2, de 12 a 17. Acompanhe essa leitura. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado, e tu retens meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, o qual eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Esse é o nosso texto. Esse texto é a carta que foi enviada à igreja de Pérgamo. É sobre ela que a gente vai falar hoje. E para entender muito bem o que essa carta quer me ensinar e quer ensinar a você nesse dia, nós precisamos lembrar do que já foi estudado. Nós já estudamos 2 cartas. Quem lembra quais foram as cartas? Vou dar um tempo. Quem lembra? Alguém falou? Carta de Éfeso e a carta de Esmirna. Hoje nós vamos estudar a 3ª carta. Vocês lembram que todas as cartas trazem coisas boas e coisas ruins que aquelas igrejas estavam fazendo. E todas elas, olha que legal, foi escrita há milhares de anos atrás. Vão nos ensinar coisas valiosas e importantes hoje. Deus deixou essas cartas registradas na palavra dele para nos ensinar. Para ensinar a mim e ensinar a você. Então, o que nós queremos hoje é pegar o que tem de precioso nessas cartas e que nós possamos aplicar, viver aquilo que Deus está nos ensinando através dessas cartas. Então, a gente vai entender tudo isso no decorrer da lição. Por que eu peguei o meu mapa? Porque eu estava tentando entender tudo aqui sobre a igreja de Pérgamo, porque eu queria saber onde ficava, porque ela fica muito, muito longe do Brasil. Muito longe. Tem um mar que separa a gente da Ásia, né? E eles estão na Ásia Menor. Nós vimos no mapa aqui lá a localização exata deles. Então, como era essa cidade? O que tinha nela? Só para você entender, Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul. A Pérgamo era a capital da Ásia Menor naquele tempo. Hoje não é mais. Hoje é outro país. Então ela era uma grande cidade. Campo Grande é grande, não é? Tem muitos prédios, ruas bonitas. Aquela cidade ela tinha muitas edificações, muitos prédios, ruas largas. E ela também era muito, muito grande. Só que tinha uma coisa naquela cidade que nós não temos em Campo Grande. Ou temos, e você nem vê. Mas lá tinha muitos templos dedicados a outros deuses que não é o nosso Deus. Lá as pessoas adoravam a muitos deuses que eles nem conheciam. Deuses de pedra, de barro, de bronze, deuses feitos pela mão do homem, imagens, e lá eles adoravam esses deuses. Essa igreja estava em apuros, em todos os lados, em volta dela existiam tanta idolatria que eles não conseguiam sobreviver naquele ambiente. Eles estavam por todos os lados. A gente pode até dizer que eram vizinhos
vizinhos de Satanás. Pensa isso, quanta idolatria tinha naquele lugar. E eles praticavam idolatria com outros deuses e também com os governantes. Eles adoravam os seus governantes. Então, por todos os lados, naquela cidade havia muita idolatria. E os cristãos, como eles ficavam no meio de tudo isso? Você pode imaginar? Imagina Campo Grande cheio de idolatria e os cristãos tendo que combater isso, vivendo do lado da idolatria, vivendo do lado de todos esses grandes centros de adoração. Era assim, eles estavam ali, eles tinham que ficar firmes, mas eles não estavam abandonados. Deus estava com eles e eles oravam a Deus, eles resistiam. Mas essas influências tiveram um impacto negativo na igreja de Pérgamo. Por quê? Porque, Cláudia, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afrontados. Você sabe o que é ser afrontado? As pessoas falavam para eles que Deus é esse. Eles estavam nessa condição. Essas influências entraram nas igrejas de Pérgamo, incentivaram doutrinas que não estavam na palavra. Você lembra do nosso versículo? Toda a palavra de Deus é pura. E eles estavam trazendo, não estava deixando a palavra de Deus pura, estava trabalhando a palavra de Deus, estava revertendo, modificando a palavra de Deus. E eles estavam incentivando a idolatria, que a própria palavra de Deus, que é pura, ela rejeita. E eles estavam fazendo isso. E quando eles não faziam, quando eles não adoravam aqueles deuses e aqueles governantes, eles eram perseguidos. Por não adorar aquele tipo de Deus, eles eram perseguidos. Você já se viu assim? Você já foi perseguido? Você já pensou, muitas vezes lá no seu bairro, na sua escola, na sua família, por você servir a Jesus, as pessoas olham para você diferente e falam, nossa, olha, esse daí serve a Jesus. Você já pensou? Você já viveu isso? Você tem alguém na sua família que discrimina você por servir a Jesus? Ou na sua escola, um amiguinho? E é triste, não é? Você pode imaginar como essa igreja se sentia? Como os cristãos dessa igreja se sentiam? Eles estavam sendo discriminados e quando não faziam aquilo que a cidade fazia, eles eram perseguidos. Você imagine comigo como é difícil ser perseguido. E Jesus manda uma carta para essa igreja, porque ele amava. E a carta tem a instrução de nos ensinar, de nos ajudar a mudar a nossa história. E essa carta traz 2 símbolos importantes que você está estudando. Corre, pega seu caderno, anota o símbolo. Você sabe qual é o símbolo que aparece no versículo que nós lemos? Você lembra que nós lemos o versículo aqui no comecinho? Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha o símbolo aparecendo aqui. Uma espada afiada de 2 gumes. O que isso quer dizer? Você sabe? É uma espada que corta dos 2 lados. É uma espada que tem fio de um lado e fio de outro lado. A gente pode até colocar uma espada de 2 gumes aqui para você ver como ela é. Uma espada de 2 gumes, ela tinha 2 funções. Uma era a autoridade e a outra era o julgamento. Jesus vai julgar a humanidade. E a espada também simboliza a palavra de Deus. E a gente pode trazer isso para o nosso versículo-chave. Quem lembra? Porque a espada nos faz viver a verdade. Vamos ler de novo? Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Olha isso, a palavra de Deus é pura e ele vem com a espada, que significa a palavra de Deus, para trazer pureza àquela igreja. Então Jesus vem trazer os 2 lados para nós entendermos. O lado bom dessa igreja e o lado dos erros dessa igreja. Eles foram elogiados por Jesus. Sabe por quê? Eles sofreram grande oposição, grande perseguição e estavam localizados no lugar onde estava o trono de Satanás. E mesmo assim eles foram fiéis. Pensa isso. Você consegue pensar? Você no meio, no lugar onde está o trono de Satanás e você mesmo assim resistir, você mesmo assim ficar fiel, ficar forte. Você lembra que nós falamos da perseguição, como ela é difícil? E mesmo assim você resistir, porque o seu Deus é maior do que o seu inimigo. E eles foram assim. E a gente sabe o que eles podem ter sentido. E Jesus elogia eles por conta da fidelidade deles, porque eles se manterem fiéis nesse processo. Então Jesus elogia primeiro, mas também chama a atenção deles.
Aí você pode me perguntar por quê? Por que Jesus chamou a atenção deles? Porque eles estavam descuidando de ensinar a Bíblia às pessoas, a palavra de Deus. E também, quando as pessoas erravam, eles não corrigiam os erros das pessoas. Lembra do nosso versículo-chave? Você não pode esquecer, você tem que decorar esse versículo. Toda a palavra de Deus é pura, ela é escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Gente, a palavra de Deus é para ensinar, é para corrigir. E aonde eles estavam ensinando, errando? Essa igreja estava errando aonde? Eles não estavam ensinando a Bíblia. Eles estavam deixando os outros ensinos entrarem na comunidade e fazerem as pessoas se desviarem de Deus. E ali, a Bíblia diz que eles seguiam uma tal doutrina de um homem chamado Balaão. Balaão, se você não lembra, eu quero que você pergunte para sua mãe, para o seu pai, para quem conhece a Bíblia na sua casa. Foi um homem lá do Velho Testamento. Este homem, ele montou um plano para conduzir o povo de Deus para a desobediência contra Deus. O que Balaão fazia? Ele queria, porque ele não podia fazer e nem amaldiçoar o povo de Deus, mas ele queria montar um plano para aquele povo desobedecer. Então o ensino de Balaão estava dentro dessa igreja. Algumas dessas pessoas estavam participando de festas, de banquetes, de lugares onde se oferecia tudo a Satanás. E elas achavam que elas podiam participar da igreja e desses lugares e não se contaminar. Mas o problema é que eles estavam se contaminando e isso não estava agradando a Deus. Porque como nós vimos no nosso versículo-chave, a palavra de Deus é pura e eles estavam se contaminando nessas festas. E eu trago para nós hoje aqui, será que nós também não participamos dessas festas, desses lugares que nos distanciam ou que nos contaminam de ficar puros diante de Deus? Pensa aí comigo, você pode pensar, você está sentado aí na sua casa, você está sentado aí nessa cadeira, você pode pensar comigo, você já foi em alguma festa, que essa festa, esse ambiente não era um lugar de adoração a Deus, e você se sentiu mal? Isso pode ter desagradado o coração de Deus. Quantas vezes a gente pode se permitir entrar numa dessas festas? A gente fala aqui no Agapinho, tem um ensino falando sobre o Halloween, sobre as festas juninas, o que elas oferecem, o que elas querem trazer para a comunidade, e nós muitas vezes estamos participando de festas que são verdadeiros cultos a outros deuses. Nós precisamos entender que Jesus, ele não tolera, ele não aceita que nós possamos misturar aquilo que é santo, que é puro, que é a palavra dele em nós, com outras coisas. E eu quero chamar a sua atenção como Jesus chamou a atenção dessa igreja. Porque nós temos tempo de mudar. A palavra é correção para nós hoje. Então, a palavra de Jesus para essa igreja é resista. Sabia que teve um povo dentro dessa igreja que não se contaminou? Eles ficaram firmes. Eles não se prostraram. Eles não se dobraram a outros deuses. E a palavra de Deus para eles é resista. Deus tem promessa para quem resiste. Ele diz que aos vencedores, aqueles que ficarem até o final, aos vencedores, Cristo promete dar um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome escrito, que só Deus sabe qual é esse nome. Você sabe o que significa maná? Você lembra do Velho Testamento que Deus mandava o maná para o povo para sustentar? Nesse sentido aqui, Deus fala para esse povo que estava sofrendo perseguição: fica firme comigo, porque eu te sustento. Eles não precisavam ficar com medo, preocupados, porque Deus ia sustentar eles. Eles não precisavam comer daqueles banquetes oferecidos a outros deuses, porque Deus ia sustentar a casa deles, a vida deles. E a pedrinha com novo nome, também Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de dar novo nome para nós, uma direção nova para nós. Ele fez isso na história, quem lembra? Abrão se tornou Abraão, Saraí se tornou Sara, Jacó se transformou em Israel, se tornou Israel. Deus tem essa autoridade sobre nós e Ele quer mudar muitas coisas nas nossas vidas. E Ele promete para que quem fica firme, quem fica até o fim, forte com Ele, vai receber das promessas dEle. E essa promessa é sustento para nós. O Senhor quer sustentar a sua casa. Você não precisa se contaminar com outras coisas. Você pode crer nesse Deus, que é o Deus poderoso, porque é assim que Ele se apresenta para nós. Né? Você viu como
se apresenta, ele é forte, ele é poderoso, ele se apresenta como aquele que julga, aquele que vai reinar sobre nós. Jesus é zeloso, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele cuida das nossas famílias. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e com a sua palavra, porque a palavra de Deus, você lembra que nós lemos nosso versículo-chave? Você não pode esquecer, você tem que decorar esse versículo. Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para aqueles que põem a sua confiança nele. Então nós precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança, mesmo em meio às dificuldades, porque a Bíblia não diz que não vai ter dificuldades. Mesmo em meio às dificuldades e nas perseguições, os nossos olhos e a nossa fé precisa estar em Deus, que é a nossa força. Ele é a sua força. Por isso eu quero orar com você. Eu quero orar, eu quero que você pense aí no seu coração. Você precisa se arrepender de algo que você tenha participado, que a palavra diz que não é legal, que te contamina. Pensa aí, aonde você está, abaixa a sua cabeça, reflita sobre isso. Você precisa se arrepender de uma festa, de um lugar que você foi e que talvez isso não tenha agradado o coração de Deus? Você se sente perseguido? Essa é uma pergunta para outra pessoa, talvez. Sozinho, ameaçado, às vezes só você na sua família serve Jesus, às vezes os seus amiguinhos não conhecem Jesus e ficam debochando de você. Você está num ambiente que é difícil seguir Jesus? Essa palavra é para você. Eu quero falar para você que o Senhor fala para você, resista. E nós vamos orar agora, tanto entregando a Deus aquilo que tem desagradado o coração dele, como ganhando força dele para resistir no dia mau. Eu te convido para baixar a sua cabeça, orar comigo. Você pode fazer isso? Vamos orar? Vamos clamar esse Deus forte e poderoso? Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento por todas as crianças, os conectins, por todos aqueles que estão agora, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre agora no coração de cada um que está ouvindo, Senhor. Se há, Senhor Deus, ó Pai, arrependimento por lugares, por coisas que nós fizemos, que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Nós nos arrependemos nesse momento, porque nós queremos ser corrigidos pelo Senhor, nós queremos ser abraçados pelo Senhor, nós queremos ficar firmes e fiéis até o fim. E nós, Senhor Deus, ó Pai, nos entregamos ao Senhor, arrependendo de ter, Senhor Deus, ó Pai, compartilhado de coisas que não agradam ao Senhor. Nós queremos cumprir a Tua palavra. Deus, e também nesse momento, nós queremos orar por aqueles que estão se sentindo sozinhos. Muitas vezes estão nas suas casas ouvindo essa palavra, estão se sentindo ameaçados, às vezes em volta deles não tem ninguém, Senhor Deus, ó Pai, que professe e que sirva Jesus junto com eles. E Deus, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero pedir que o Teu Espírito tome, Senhor Deus, conta dessa criança nesse momento, no coração, na mente, Senhor Deus, ó Pai, em tudo que ele faça, que seja para a Tua glória. Senhor Deus, que ele se sinta seguro no Senhor, que mesmo que ele esteja sendo perseguido, ameaçado, ele sinta a Tua proteção, porque o Senhor vem com um braço forte. E nós te agradecemos e nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, criança? Você recebeu dessa força? Eu recebi. Eu tô aqui, ó, animada. Portanto, anota no seu caderninho. Lembra do seu caderninho? Anota as coisas importantes que Deus falou. Na primeira parte, aquilo que Deus falou no seu coração. A segunda parte do seu caderninho é para você anotar o seu versículo. Decore. Se você decorar, grava, manda um vídeo pro pessoal do Agapinho. Você pode participar do nosso culto. A terceira parte, você vai falar sobre os nossos símbolos. Essa lição não apresentou um símbolo. Anota aí. Quem lembra? Eu não vou repetir. Você volta lá e veja de novo. E a quarta parte, os nomes de Deus que aparecem, como ele se apresenta a nós. Então anota tudo, fique ligado. E até a semana que vem a gente apresenta mais uma carta para você. Até mais! Incendeia